Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse tempo frio do inverno na sua companhia, nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Tome um café bem quentinho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nas edições do mês de julho, vamos conversar em dosagens bem prazerosas sobre a atividade do escritor, que comemora a data no dia 25 de julho, sendo no Brasil o Dia Nacional do Escritor. Vamos falar do prazer da leitura, do contato com os livros e vamos falar muito sobre o ato de escrever. Escrever, para mim, é uma necessidade e um prazer e também uma dor. Se é verdade que todos escrevemos com o objetivo de ser lidos, no meu caso também é verdadeiro afirmar que o ato de escrever vem, antes de tudo, preencher um desejo de expressão pessoal e uma forma de unir duas paixões, a literatura e a música. Porque, assim como uma bela melodia, todo texto deve trazer consigo ritmo, musicalidade e harmonia, o som da palavra. Esse depoimento é do jornalista e escritor José Roberto Santos Neves, que já participou de algumas ações do nosso projeto O Prazer da Leitura aqui em Linhares e também do programa Sim para a Literatura. Seja sempre bem-vindo, Zé Roberto. Para alguns pesquisadores, a ausência do hábito da leitura pode levar a pessoa a agir como se não conhecesse o idioma do país onde vive. Quem não lê, vive à deriva. Vamos de Fernanda Farina. Ela é escritora do município de Aracruz, na região norte do Espírito Santo. Quem não lê, vive sempre à deriva, imaginando que a vida seja um oceano. Quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo daquela superfície existe um mundo, né? Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade, acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. O contato com os livros e com as histórias contadas em suas páginas pode mudar a cabeça das pessoas. A leitura transforma a vida de qualquer pessoa. Ela faz com que a pessoa adquira autoconhecimento, que ela perceba que ela pode voar mais alto e principalmente que ela é protagonista da sua história. A leitura ajuda a gente a perceber que nós podemos mudar o nosso futuro. O maior desafio de um escritor, muitas vezes, é ter diante de si uma página em branco. Mas como seria sentir-se um livro? Vamos com Valcema Rodrigues, de Vila Velha, na Grande Vitória. Quero ser livro. Quero perceber a tinta preta escorrendo pelas páginas brancas e nuas, grafitando as letrinhas e as transformando em palavras. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras que irão se perder nas minhas entranhas em mim? Eu quero sentir o roçar das mãos dos leitores, tocando com suavidade e intimidade, folha por folha, escutando a voz do livro. Eu quero possuir a capa grossa, colorida, atraente. Eu quero ser lido, publicado e apreciado. Eu quero emprestar vida ao amontoado de palavras, ser instigante, reflexivo, indagador, adentrando ao mundo de cada leitor. Eu quero te retirar daqui, do seu conforto e te fazer voar para o mundo literário da fantasia, descobrir segredos e conhecer lugares distantes. Eu sou especial, simples, prático, funciono sem fio, sem bateria, sem circuitos eletrônicos, posso ser usado por qualquer um, basta abrir-me. Quero ficar aí, quietinho, nas prateleiras, nas livrarias, nas bibliotecas, escutando os suspiros, os assuntos e os gemidos dos leitores. E para a entrevista dessa edição, nossa conversa é com Anaximandro Amorim. Ele é membro da Academia Espírito Santense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Na costura de um papo cabeça, fizemos um passeio por várias trilhas da literatura e transitamos pela importância do papel do escritor. O escritor é, antes de mais nada,
um arauto do seu tempo, uma antena da raça, como diria o Ezra Pound. Eu acho que essa é a melhor definição do escritor. O escritor é humano, ele não é um ser que brota de um gabinete frente a uma máquina de escrever, né? Ele está no dia a dia. Ele é uma pessoa que talvez tenha uma percepção um pouquinho mais apurada, talvez uma delicadeza de olhar um pouquinho maior. E ele tenta transcrever isso em palavras. Ele desenha com as palavras. Isso é o escritor. O escritor é aquele que vê o livro como um veículo de comunicação. Escrevo porque é alimento para a alma, a arte da palavra. Por meio dela eu me assombro e me encanto. Alcanço o mais íntimo de mim mesma e lanço o meu olhar mais profundo sobre o mundo. Em verdade, o escrever me desperta. Temos aqui a participação da poetisa Ene Marim. Ene mora em Guarapari. Ene tem na essência da sua poética a força da palavra. Obrigado, Ene, pela participação. E é com a essência poética de Ene Marim que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. O que é proposto pelo escritor no texto literário não pode ficar isolado, pois o que dá ao texto o sentido para a sua existência é a relação de troca que consegue construir no imaginário do leitor. O que dá significado à atividade do escritor é principalmente o livro estar à disposição dos leitores. E falando em leitores, precisamos investir um pouco do nosso tempo para o prazer do contato com os livros. Acompanhe comigo mais algumas dicas para adquirir o hábito da leitura, na nossa coluna Dica de Leitura. Mais do que livro, eu vou falar sobre o hábito da leitura. Pode acreditar, ler é um hábito, ler é treinável. E tem outra coisa também, ler é fácil. Você consegue treinar. Primeira coisa, você tem que ter uma meta. Então, o primeiro ponto é, defina em quantos livros você vai ler em 2019. Você vai chegar lá e vai falar, puxa, quantos livros eu vou ler em 2019? Joel, o que você sugere? Coloca assim, eu vou ler um livro por mês. Então, você vai ler 12 livros no ano. Eu vou ler 2 livros por mês. Se você é um cara que já lê bastante, eu vou ler 1 livro por semana. Se você lê 1 livro por semana, você está muito na frente da maioria das pessoas, assim, avassaladora do Brasil. O brasileiro lê muito pouco. Em média, o brasileiro lê 1 ou 2 livros por ano. É muito pouco, né, gente? É muito pouco. Então, você vai lá, a primeira coisa que você tem que fazer é definir quantos livros você vai ler no ano. Joel, vou ler 1 livro por mês. Beleza. A segunda coisa que você vai fazer é você vai ler aquilo que você gosta de ler. Às vezes, não tem muita relação com, por exemplo, aquilo que você precisa, mas não tem problema, começa a ler aquilo que você gosta. De repente pode ser um romance, pode ser uma ficção, pode ser um assunto de ordem religiosa e espiritual, que melhora a tua questão mais filosófica, não importa, começa a ler aquilo que você gosta, só para pegar o hábito. Terceira coisa, você vai pegar e vai levar livro em tudo que é lugar onde você estiver. Você vai ter livro na tua mochila, na tua bolsa, na tua mala. Você vai ter livro no teu trabalho. Você vai ter livro no teu aplicativo. Você vai ter livro em todos os cômodos da tua casa, porque você vai criar o princípio da inevitabilidade. É inevitável, cara. Você está o tempo inteiro lendo. O tempo inteiro tem livro. Você vai ter um Kindle, você vai ter no teu celular. Livro, o tempo inteiro. Se cerque de livro para toda hora você ler. E como estamos comemorando o mês do Dia Nacional do Escritor, vamos falar um pouco do livro Colóquio das Árvores. Esse livro foi publicado pela nossa queridíssima Renata Bonfim. Ela é presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, na nossa dica de livro desta edição. Olha, pessoal, eu vou fazer um comentário sobre o livro Colóquio das Árvores, que foi escrito e publicado por Renata Bonfim. Renata é presidente da Academia Espírito Santense de Letras e, ao meu ver, uma das lideranças mais importantes no movimento literário e cultural que acontece no Espírito Santo. Na poética de Renata Bonfim, a consciência ecológica desemboca em temas e subtemas como, por exemplo, a origem do cosmo, do ser humano,
da essência dos elementos da inspiração poética, daquilo que é místico, primevo e erótico. Tudo conflui para um retorno às origens, através de um canto de louvação, seja ele da terra-mãe e da linguagem poética, seja ele dos mistérios cósmicos. Essa obra se configura como uma leitura obrigatória àqueles que se sentem inclinados para um tipo de poesia que procura frequentemente suscitar a relação entre sujeito poético e natura. Visto que aqui tudo o que se fala tem intenção de tratar de um certo conjunto de forças que regem o universo, da relação entre o reino vegetal e o reino animal, com a função poética, buscando se harmonizar com tudo o que canta no intuito de reencontrar na poesia o elo perdido, quer reliar com firmeza tudo o que se rompeu, constituindo-se em muitos poemas como uma exemplar amostra de um tipo de ecopoesia. Esse depoimento está na orelha desse livro e ele foi feito pelo Dr. Fábio Mário da Silva, que é da Universidade de Lisboa. Parabéns, Renata, por esse projeto muito bacana. Permita que o livro faça parte da sua vida. Quando se escreve, a palavra adquire realidade e isso ocorre quando há necessidade de desconectar sentimentos, ideias, conhecimento, liberar angústia, dor, emoção, dúvida, recordação. Quando escrevo, há sempre um leitor hipotético que se tornará dono de minhas ideias, para questionar, concordar, relembrar ou ter conhecimento de minhas opiniões, conceitos sobre uma obra ou um tema, meus sentimentos, minhas lembranças. Então, por isso, escrevo para o outro. Olha, pessoal, essa participação nos honra muito, é da nossa belíssima Esté Abreu, que é uma das melhores referências do movimento literário que acontece no Espírito Santo. Professora Esté, a senhora sabe que a gente tem sempre aqui um tapete vermelho à disposição dos seus pés. Muito obrigado pela sua participação. O leitor toma para si, de acordo com a sua singularidade, o direito de dar ou não seguimento à história contada no livro, pelo escritor e na convicção de que o que dá sentido ao trabalho do escritor é o contato do leitor com a história compartilhada. Vamos conhecer o exemplo de um leitor voraz, no melhor sentido dessa expressão, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Assista junto comigo. Se você acha difícil ler um livro por mês, imagina 128 em um ano. Parece impossível, né? Mas o Wendel Lopes conseguiu. São 100 páginas por dia. E essa rotina começou bem cedo. Ele tinha 10 anos quando leu o primeiro livro, A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. De lá pra cá, não parou mais. E aí, quando você tem uma leitura boa, prazerosa, que no meu caso foi nesse primeiro livro que eu tive contato, do Pedro Bandeira, isso faz com que você queira buscar sempre algo mais. E aí isso te faz um devorador de livros. Você está sempre buscando essa fonte de prazer, que é assim que eu encaro a leitura. Ele é servidor público, casado e ainda estuda todos os dias. Atualmente está lendo 5 livros ao mesmo tempo. Vai da fantasia às narrações da história, viaja pelo centro da Terra e no virar da página já está se aventurando pelo espaço. O devorador de livros não para. E olha que ele ainda participa de 4 grupos de leitura. Como eu leio por prazer, é algo natural. Então você conclui uma leitura, mas você já tem uma fila de espera, que é o que eu chamo. Então assim, você está lendo um, mas você já tem 2, 3, 4 que você, por indicações, por ter contato numa ação publicitária da própria livraria, você desperta esse interesse na leitura. Wendel garante, bem mais que leis que promovam a prática da leitura, um incentivo deve começar dentro de casa, dentro da sala de aula. A lei incentiva alguns tipos de comportamento. No caso da leitura, um preço mais acessível das obras, um investimento do Estado para disponibilizar essas obras, sejam por meio de biblioteca, sejam por meio de ações que despertem o interesse das pessoas. Então, assim, eu acho que é um pouco cultural. Nós precisamos amadurecer pouco a pouco para que desperte nas pessoas esse interesse pela leitura. Escrever, para mim, foi profissão. É hoje entretenimento, é cultura em profusão, é cantar conhecimento. E esse depoimento, pessoal, é de Regina Loureiro. Regina é uma queridíssima nossa aqui, é uma das mais importantes lideranças no movimento literário e cultural que vem acontecendo no Espírito Santo.
Regina, você sabe que você é sempre bem-vinda. Obrigado pela sua participação. A leitura nos acalenta e nos acaricia. O escritor é que nos proporciona tantas emoções com a sua escrita. Eu penso que a literatura chega a ser um bom remédio para algumas coisas. Porque você que, quando lê, você se vê ali, de repente, dentro das palavras alheias. Então, é como se corresse alguma coisa. Você pode ler com o coração, pode se emocionar, você pode ler com a mente, pode raciocinar em cima da história, mas você pode ler com a espinha dorsal também, correr aquele quenturinha, aquele calor, aquele frêmito pela espinha dorsal, aí você se sente ali nessa leitura. E isso, com certeza, contribui para que você aprenda a viver melhor. Eu acho que a literatura é um remédio, sem dúvida que é, para a família. Você aprende com a literatura também. E é vagando pela licença poética de Bernadette Lira que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos para a entrevista com Anaximandro Amorim. Ele é escritor, membro da Academia Espírito Santense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Vamos que vamos! Anax, falando um pouco da atividade de escritor, que é o nosso foco nessa entrevista, como é que é seu dia a dia como escritor? Como é que você se organiza? Como é que você se programa? Você escreve todos os dias, só escreve fim de semana? Como é que está sendo, Anax? Pereira, essa pergunta é interessante, porque existe uma mítica muito grande em cima de quem é o escritor, né? Pensa-se que o escritor é uma pessoa reclusa, é uma pessoa provecta, muito velha, que não tem um convívio social, e não, pelo contrário, o escritor está aqui, ele está no dia a dia, ele trabalha, ele tem a família dele, ele tem as coisas dele, né? Eu tenho minhas atividades e, claro, tenho a minha atividade artística, que é a minha atividade de escrita, não é? Que é uma atividade que eu levo bastante a sério. Ser escritor não é fácil, porque você mexe com, primeiro, uma arte que é muito pouco valorizada, que é a literatura. Você mexe com sentimento, você mexe com texto, que não é uma coisa também muito simples, né? Você vai e vem. Então, meu processo de escrita é um processo de escrita diário, sim. Infelizmente, eu não tenho a disponibilidade de tempo que eu gostaria de ter, justamente por conta das minhas outras atividades. Mas para eu sempre, se dedicar mais. Para me dedicar mais. Mas é claro que, da minha forma, eu tento me dedicar e pelo menos não ter um dia sem escrever, né? É como aquele adágio latino, né? É nullo die sine linea, né? Nenhum dia sem ter uma linha escrita. E como é que é o meu processo criativo? Eu sou um pouco tradicional nesse ponto. Eu tenho meus cadernos, né? Então eu tenho um que eu deixo no carro, eu tenho em casa. Então aparece a inspiração, aparece o lampejo e eu anoto. E a partir daí eu começo a desenvolver. E eu sou muito metódico. Sou muito metódico mesmo. Sobretudo para uma prosa longa, né? Crônica, conto, romance. Eu começo a delinear isso. Eu sou um projetista. Eu projeto isso, eu vou projetando. E quando eu me sinto razoavelmente pronto para conseguir colocar isso no computador, né? Aí eu passo. Poesia, por ser um texto curto, eu costumo escrever realmente primeira mão. Depois eu delineio isso na escrita. Mas, independente do lugar que você está, Anax? Sim, eu costumo fazer essa mão. Quando eu não tenho como escrever, eu coloco isso, às vezes, por exemplo, numa rede social, no celular, né, gravado no smartphone. Mas no caso de crônica, conto e romance, aí eu começo a delinear isso, mas aí depois eu passo isso pro computador, né, por meio digital, né? E aí vou fazendo todo o trabalho de reescrita, porque não é só você começar escrevendo e parar. Você tem todo um trabalho aí de edição. Você vai, você volta, né?
Então esse é o meu processo criativo, mas o meu processo criativo ele é bastante metódico, eu sou um cara muito metódico para escrever, e sim, tento escrever todos os dias, e fim de semana, que eu estou mais tranquilo, né? Estou em casa, eu tento me dedicar mais, mas escrever é um ofício diário, na minha opinião. Na sua narrativa, os seus personagens vêm de onde, assim? Você se baseia em alguém que você conhece? Você se baseia num personagem de um outro livro que você leu? Como é que funciona isso? Isso é uma coisa muito complexa, porque a gente que escreve costuma ter uma visão um pouco mais apurada da realidade, não é? A gente é mais observador. O artista, o autor é mais observador. Então, às vezes, sim, eu me inspiro no cotidiano, claro, porque eu sou uma pessoa, como eu falei anteriormente, inserida no cotidiano. O escritor está no dia a dia. O escritor está no dia a dia, tá é o que eu falei. O escritor, justamente, no outro planeta, ele né? não está dentro de um gabinete, ele não está fechado, não está recluso, o escritor está aqui, ele está falando, né? Agora, eu também trabalho, pelo menos isso é uma coisa particular minha, né? Nos meus escritos muito com metalinguagem. Então, sim, às vezes eu posso me inspirar num outro escrito, num outro romance, ou num personagem de alguma crônica, ou mesmo de uma poesia. E isso é o jogo da literatura, né? A literatura é um grande jogo de mimese, que a gente chama de tentar reproduzir uma realidade, mas uma realidade que não existe. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é muito cara para mim no meu estilo literário. Eu sei. E me diz uma coisa, Anax, a inspiração, como é que ela acontece com você? No dia a dia. É assim em qualquer momento? Existe até um ditado que é muito engraçado, diz que qualquer obra de arte ela é 1% inspiração e 99% transpiração. É um clichê. Ele é engraçado, mas ele é muito elucidativo, porque ele fala justamente disso. De onde vem a inspiração? Daqui. A inspiração está aqui. Ela está no dia a dia, né? Ela tá acontecendo no mundo real. O artista, o poeta tem a sensibilidade de captar. Exatamente, no mundo real. Então, por exemplo, ela é uma placa que você vê, uma pintura, uma palavra que alguém fala, um livro que você lê, a inspiração está aqui. E é essa inspiração que eu transcrevo, que eu capto, que é o meu motor primeiro. É aquilo a partir do qual eu vou desenvolver o texto. Aí vem, brincando com esse clichê, a transpiração, que é o ato de você escrever, de você ir e voltar, ir e voltar. Transformar a inspiração num texto palpável. Isso, transformar num texto palpável, possível, né? Justamente. Que vá se aproximar do leitor. Que vá se aproximar do leitor, justamente. Porque você escreve, bom, pelo menos em sua sã consciência, a fim de ser lido, né? Então você, mesmo que não faça isso de uma forma proposital, mas você sabe que na outra ponta da cadeia você vai ter alguém que vai ler e vai receber aquela mensagem. Como ele vai receber, como isso vai ser passado, bom, aí são outros 500. Mas todo escritor, pelo menos na minha opinião, subentende um leitor também. Não há escritor sem leitor. E aí sim, esse processo de escrita e reescrita, que vem desde a inspiração, desde esse start, até chegar em um produto final possível. A gente estava até conversando isso, porque tem vezes que não dá para você desapegar do texto, né? Então você... O texto não tem fim, né? O texto não tem fim, na verdade. E o autor, ele se desapega. Ele chega um momento que, pelo menos aquela possibilidade dele, ele fala, não dá mais. Então, até você chegar nisso, sim, né? E o texto continua, inclusive, na interpretação do leitor. Justamente, né, justamente. Existe um autor francês chamado Roland Barthes. O fim é o leitor que dá, né? Que ele fala da morte do autor, né? A partir do momento que você dá aquele texto para o leitor, ele que vai criar o seu próprio texto, ele cria a sua interpretação, seus signos linguísticos, ele dá uma outra vida a essa obra, com certeza. O Anax, tem um crítico russo, salvo engano, chamado Vladimir Todorov, eu não tenho a certeza do nome agora, que ele escreveu um livro que eu gosto muito, chamado Literatura em Perigo, que ele fala, faz uma crítica muito forte a uma certa distância que muitos escritores acabam empreendendo da realidade, né? Anaximandro, para a gente terminar essa primeira parte, aí para falar rapidamente seus livros, o Antônio Cândido, né, que é um crítico literário muito conhecido, que escreveu um artigo chamado Direitos Humanos e Literatura, que ele traça exatamente ele bate muito numa questão que o acesso à literatura deveria ser um direito como os outros direitos humanos, né? Que é direito à saúde, à segurança, à educação, a tudo.
Qual a visão, a sua visão como escritor disso? De que a literatura teria que estar inserida na vida de todo mundo? Eu sou totalmente a favor, eu conheço esse texto do Antônio Cândido. Minha formação é jurídica também, né? Então, eu estudei muitas questões de direitos humanos. Agora, assim, a literatura, na minha opinião, a literatura, ela, antes de mais nada, humaniza. E a literatura cria, essa humanidade, ela cria empatia, que é uma coisa que falta na humanidade hoje, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. A literatura é direito humano, porque, primeiro, ela humaniza, segundo, ela traz questões educativas, educacionais, como a alfabetização, a aquisição de vocabulário, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento da escrita. E você também fala no depoimento da entrevista anterior que você deu pra gente aqui, que eu lembro bem, a literatura abre a cabeça. Abre a cabeça, claro. Nos torna mais críticos, mais né? críticos. Mais membros reais de uma sociedade contemporânea, né, Exato. que a gente está vivendo. Em última análise, nos torna gente. Então, eu queria que você falasse do Breviário Silêncio, que você lançou recentemente, né? Esse livro eu acompanhei, os comentários nas redes sociais, foi bastante elogiado por escritores renomados do Estado, a exemplo da professora Bernadette Lira, a professora Esté Abreu, fizeram elogios rasgados a esse trabalho seu. Fala um pouquinho para a gente finalizar esse encontro, tá, Nath? Então, esse livro foi lançado em maio de 2018, chamou-se O Breviário do Silêncio, e é um recolho de poemas mais recentes, meus, né, de 2, 3 anos para cá. Qual foi a ideia deste livro? A ideia deste livro, breviário, por quê? Foi ser um livro breve, curto. Entendo que um livro de poesia tem que ser um livro menor mesmo, porque a poesia tem uma leitura diferenciada. E por que silêncio? Porque a gente vive num mundo de muito barulho. O mundo contemporâneo é um mundo de muito barulho. Então isso aqui é um convite ao recolher-se, ao voltar para si, à reflexão. A minha poesia flerta muito com a filosofia, ela é muito reflexiva. Tem muito disso aqui nesse livro. E esse livro, felizmente, fez muito sucesso. O último elogio foi do José Arrabal, inclusive, que é professor de literatura da USP, quer dizer, um livro que saiu das fronteiras do Estado, né? Foi resenhado, foi estudado, tem artigos sobre ele. E me deu muito prazer em ter escrito esse livro e ter tido esse retorno, porque mostra que a poesia ainda está em alta, Pereira. Ainda tem gente que lê poesia. Maravilha. Que bom, né? Inclusive jovens. Isso é que me deixa mais feliz. Jovens que pegaram o livro, leram e se inspiraram até para começar a escrever. Então isso é muito gratificante para o escritor. Anax, muito obrigado por ter vindo, meu querido. Isso, prazeraço ter você aqui. Muito bom, tá bom? Prazer, querido. Abraço. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.